Cinema e política estão inevitavelmente associados. Essa relação passa por pontos básicos e estruturantes, desde a questão do poder aquisitivo da população, um dos aspectos determinantes para o acesso do público ao cinema, até as políticas públicas direcionadas à produção audiovisual. Todos nós lutamos por isso, para que a arte não morra nunca. As atividades da terça-feira tiveram início com a conferência Cinema Brasileiro Contemporâneo e com o lançamento do livro Nova História do Cinema Brasileiro, espaços conduzidos por Sheila Schwarzman, uma das organizadoras do livro e professora de História de Cinema de São Paulo. A conferencista fez uma relação das fases do cinema nacional e o contexto político em que elas estão inseridas, principalmente a partir dos anos 2000, e também discorreu sobre os modelos contemporâneos da produção audiovisual brasileira e o impacto que eles têm no imaginário popular. Nova História do Cinema Brasileiro é um livro que eu organizei, fui convidada a organizar com o professor Fernão Pessoa Ramos, da Unicamp. É um livro que existia desde os anos 80, a história do cinema brasileiro, estava esgotado há muitos anos. E aí ele me chamou, a gente fez uma nova história que começa lá nos primórdios do cinema, e procuramos, e vai até hoje, até quando o livro foi editado, que foi 2016. As discussões seguiram na sala principal do Centro de Cultura com um papo de cinema, que contou com a participação do diretor Josias Pires e da montadora Cristina Amaral, que trabalharam no documentário Quilombo Rio dos Macacos, exibido no dia anterior, além do cineasta Otto Guerra e do jornalista Marcelo Miranda. Na sessão das 15 e das 18 horas, o público acompanhou produções cinematográficas do sudeste do país, com filmes de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. O primeiro longa-metragem do dia foi Temporada, que em setembro ganhou 5 prêmios no Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. Mais tarde, os participantes da mostra puderam conhecer uma outra perspectiva histórica da ditadura militar, com Histórias que Nosso Cinema Não Contava, documentário que retrata esse período somente com imagens produzidas pelo gênero porno-chanchada. A sessão das 20 horas começou com a exibição de Guaxuma, animação autobiográfica que combina a técnica de stop motion com animação gráfica e paisagens naturais para recriar as memórias de infância de Nara Normandi, diretora do filme. Em seguida, acompanhamos o curta conquistense Solo Seco e Rachado, do diretor Daniel Leite Almeida, que aborda identidade e corpo com performances teatralizadas e uma subjetividade poética e sensível. A noite no Centro de Cultura foi encerrada pelo longa Tungstênio, que retrata relações violentas no cotidiano de Salvador. A projeção foi honrada pela presença do ator José Dumont, que faz parte do elenco do filme. Eu gosto muito desse filme. É um filme sobre o caos, O caos de Salvador. Mas, na verdade, é o caos do mundo. O grande barato é mostrar essa diversidade, essa força da cultura brasileira, da cultura nordestina, que é um lugar onde se está fazendo cinema maravilhosamente bem. A nossa força cultural é o grande barato, é a nossa cultura, é a nossa força, é a nossa arte, Eu acho que o segredo é abordar a linguagem simples da poesia. Hoje a gente está valorizando mais a paisagem, a beleza das coisas, explorando a estética da imagem, a câmera deslizando sobre o personagem, não o personagem pilhando o tempo todo de texto. Eu acho que tem uma nova linguagem, a minha linguagem é essa, uma linguagem poética, lírica, dramática. Enquanto isso, acontecia a exibição dos filmes A Retirada para um Coração Bruto e Benzinho, nas escolas municipais de Batipé, Inhobim, Pradoso, São Sebastião e Iguá. A sala de cinema do Centro Municipal de Educação Eratóstenes Menezes, do distrito de Iguá, estava lotada para a exibição dos filmes. Levando-se em consideração que boa parte dos nossos alunos nunca foram à sala de cinema, trazer o cinema até eles é algo interessante. Como ferramenta pedagógica, o cinema, as várias linguagens do cinema, ele pode ser utilizado nas várias áreas do conhecimento.
Uma importante responsabilidade que a mostra tem é a democratização do acesso ao cinema, disponibilizando filmes brasileiros de qualidade que não circulam nos circuitos comerciais do audiovisual. Eu vim para o evento porque eu vi que passa mais filmes nacionais, né? Voltado para os filmes nacionais. E eu tenho muita curiosidade de saber assim, mais sobre os filmes, porque eu costumo assistir mais filmes de fora, de outros países. E eu percebo que os filmes nacionais eles também são de muita qualidade. Então, por isso que eu vim, porque eu tenho esse interesse de conhecer mais. O cinema nacional, na própria televisão, mostra pouco. E a mostra de cinema é uma mostra que coloca filme de primeira exibição que ainda não rolou nas salas de cinema. E mesmo se rolasse, essas pessoas não tinham oportunidade por causa da distância. Porque cinema hoje é só em shopping. E às vezes tem pessoas que não têm nem a oportunidade de chegar até o shopping. Eu acho isso maravilhoso, é uma oportunidade única e estão aproveitando isso aí. A Mostra Cinema Conquista uniu lugares dispersos da região em torno de um interesse em comum: as imagens e sons que se projetam em nossa imaginação pela sublime arte do cinema.